Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar de falta de paciência. Foi um pedido da Francisca das Chagas e como ela tá impaciente, Bruno, coloca logo a vinheta aí pra gente começar. Falta de paciência também é o que a gente chama de irritabilidade. A Francisca das Chagas pediu aí no formulário que tem abaixo, que eu pedi para vocês colocarem que temas e dúvidas vocês tinham. E ela disse, pelo amor de Deus, fala disso. Na verdade, essa expressão é muito típica mesmo de alguém que está impaciente ou angustiado com alguma coisa, ou precisando resolver algo com pressa. Na verdade, gente, falta de paciência é também chamado de irritabilidade, de uma forma mais formal, né, dentro da psiquiatria. E por quê? Porque irritabilidade é humor, um humor irritável. E a irritabilidade, ela pode surgir por uma alteração mental, né, quando a gente está falando de um quadro mental, ou de um quadro físico. E quando é que a gente pensa que irritabilidade é um problema na vida de alguém? Bom, em primeiro lugar, qualquer pessoa pode ter variação de humor. A vida nos promove situações que muitas vezes o seu humor não é o mesmo que você está num lugar, ou mesmo que você está em outro. Ou porque você não aguenta mais determinado assunto, ou porque você não aguenta o comportamento de alguém, aquilo te irrita, ou o barulho, ou qualquer outra coisa que pode gerar uma irritação. Mas isso é uma irritação por situações específicas. A pessoa que está assim, ela não está com um problema de irritabilidade, ela está se irritando com algo, então isso nós não chamamos de algo que precisa ser visto. Isso é uma coisa normal aí da vida, se é que a gente pode usar a palavra normal em algum momento, né? Mas vamos considerar isso esperado, oscilações comuns e normais. Agora, quando a pessoa tem uma irritabilidade em que está atrapalhando as relações, atrapalhando a capacidade de trabalhar e às vezes até atrapalhando ela mesma, que ela está tão irritada que ela se irrita com ela, né? A pessoa fica irritada com ela mesma, ela não se aguenta. Tantas vezes ouvi isso. Ai, doutora Ana, nem eu me aguento. Imagine os outros. E isso é um problema, né? Porque muitas vezes o fato da pessoa estar irritada pode gerar respostas não muito agradáveis para os outros, né? Tratar as pessoas de uma maneira que pode machucar e depois a pessoa começa a ficar culpada porque agiu daquela forma e aí as pessoas também podem se afastar, né? Começa a ter problema de pessoas perto, porque é muito difícil também você receber determinadas vezes um respostão aí que é desagradável, né? E a pessoa que está irritada e faz isso também se sente culpada por isso, não é? Mas aí, o que a gente precisa pensar quando está falando em avaliação dessa irritabilidade fora aí do normal, né? Que já está atrapalhando a vida da pessoa. Duas coisas a gente precisa pensar: neurotransmissores e hormônios. Neurotransmissores por quê? Porque neurotransmissores podem estar alterados em diversas situações. Uma das principais é nível de estresse. A pergunta foi feita associando irritabilidade a estresse. E quando você tem uma situação crônica, algo que está ali acontecendo na sua vida já há um tempo, isso pode gerar em você alterações psíquicas e físicas que podem fazer com que você tenha maior irritabilidade, o pavio fica curto. Mas se você fica irritada só com uma pessoa, ou irritado só com uma pessoa, aí a gente tem que pensar no problema nessa relação específica. A pessoa que está irritada por estresse, ela está irritada com tudo. Ela está impaciente até para as coisas que antes ela fazia sem ter esse tipo de sofrimento. E o estresse crônico, ele pode gerar isso porque gera também uma disfunção de neurotransmissores, como o GABA, que é de calma, serotonina, que também promove bem-estar, dopamina, que também promove bem-estar e sensação de estar tranquilo. Todos eles estão envolvidos no bem, mas eles podem também estar alterados para a irritabilidade. Nesse caso, a gente está falando de um neurotransmissor prevalente nesse tipo de sintoma, que é glutamato. E aí, em que situação ele também pode estar alterado?
num quadro depressivo, que a pessoa está aí mascarando, né, ou está mascarado com irritabilidade prevalente, porque isso pode acontecer. Inclusive em crianças, quadros depressivos podem vir com mais irritabilidade do que tristeza, que as pessoas esperam que a tristeza esteja prevalente, mas isso pode acontecer. Em um transtorno afetivo bipolar, ou mesmo numa pessoa que tem um transtorno de personalidade, como o borderline, que acaba irritando com maior facilidade por conta das dificuldades em lidar com as emoções em determinada situação. E também em transtornos de ansiedade, que a pessoa pode sim irritar. Em outros quadros em psiquiatria, a pessoa pode ficar mais irritada. Eu falei aqui os mais prevalentes para a gente pensar, tá? Se essa irritação está desse tamanho, a gente precisa avaliar para isso. A outra situação é essa alteração do glutamato que eu falei por questões relacionadas à alimentação. Quando a pessoa tem uma alimentação muito cheia de conservantes e corantes, ou seja, muitos empacotados do tipo salgadinho, bolacha / biscoito, né? O pessoal aí que fala diferente, você pode ter alterações para irritabilidade. Muita gente não faz essa associação. O pessoal que toma muito refrigerante, né, que come muita coisa aí industrializada, pode ter maior irritabilidade por conta disso. E isso a gente tem que pensar. Outra coisa, pensando no item 1 em neurotransmissores, é o uso de medicamento. Muitas vezes o próprio remédio que a pessoa está tomando por algum problema, por algum transtorno, por alguma prescrição que ela recebeu, pode ser o causador da irritabilidade. Então, se você percebe que você ficou mais irritável depois que você está tomando um psicotrópico, isso é uma coisa importante para falar para o psiquiatra, para a psiquiatra que está lhe tratando, porque isso pode acontecer e as pessoas não costumam fazer essa associação porque entendem que, na verdade, elas estão tomando para uma coisa boa, para ela ficar melhor, então aquilo não é o causador. Isso acontece muito com paciente que está usando remédio de longa data, mesma dosagem, sem reavaliação. Ele perde a noção, ele perde o parâmetro de piora. Então ele pensa o seguinte: nossa, eu tomo esse remédio, mas estou tão irritada, não me acontece, não melhora em nada, ou melhorei tal coisa, mas nossa, nos últimos tempos eu ando tão irritada, deve ser tal coisa, e muitas vezes é um ajuste daquele tratamento ou daquele medicamento, tanto para ajustar quanto para trocar. Isso também pode acontecer, então é uma coisa aí para chamar atenção, porque as pessoas tendem a não pensar nessa linha. E a outra coisa, gente, o segundo ponto importante são os hormônios que eu citei. Hormônios também, em situação de alteração, aumentam a irritabilidade. E aí eu estou falando aqui especialmente para as mulheres no climatério e pós-menopausa. Claro que mulheres em idade reprodutiva podem ter a oscilação de humor aí na TPM. Então, é fácil de entender que hormônios interferem na irritabilidade. Então, no climatério, quando você tem ali a alteração de estrogênio, alteração de progesterona, a mulher vai ficando com o pavio curto, cada vez mais curto. Se já era curto, aí que a coisa fica mais difícil, né? Por quê? Porque se tem alteração dos hormônios que estão relacionados às alterações dos neurotransmissores, a serotonina e GABA, por exemplo, que eu citei antes. Então, se você está nessa fase, precisa avaliar a possibilidade de terapia de reposição hormonal. Se você tem dúvidas sobre isso, conversar com o médico que faz isso, que faz a terapia de reposição, tirar todas as dúvidas, inclusive mitos a respeito de terapia de reposição hormonal, que até hoje tem gente que acredita que toda terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer, e isso não é uma verdade. Existem peculiaridades que a gente precisa tirar dúvida aí a respeito, porque não é bem assim, tá? Hoje em dia as coisas mudaram, o tipo de terapia mudou, existem pacientes específicos que não podem fazer, não é a maioria. Então, conversa aí com o seu GO, com o seu médico que faz sua terapia de reposição, para avaliar isso, se você tem passado por grandes problemas, alteração de humor no climatério aí perto da menopausa e pós-menopausa.
tá? Isso é uma orientação que eu sempre faço, porque muitas vezes a mulher fica ali sofrendo, achando que tem que passar por isso, e isso não é necessário, né, gente? Hoje em dia não precisa mais, dá para melhorar muito a vida nesse período, inclusive com estratégias de fito-hormônio, existem estratégias naturais hoje de uso nesse período para que a mulher não se sinta tão irritada e, consequentemente, até desenvolver sintomas depressivos. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado a Francisca, que pediu para eu falar sobre isso. Se você acredita que vai ajudar outras pessoas esse conteúdo, clica aí no curtir, compartilha esse vídeo. E se você também quer que o seu pedido vire vídeo, tem um link aqui abaixo que você preenche para colocar aí a sua dúvida, a sua ideia. São dúvidas que podem ajudar outras pessoas, assuntos gerais que podem ajudar outras pessoas, e aí eu vou fazer com muito carinho, com muita vontade, para ajudar você a entender aquilo que se passa no seu corpo e na sua mente. Espero você em nosso próximo vídeo. Até lá!